Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast da Quatro Gestão Contábil a minha amiga, mestre Lu Vianello, uma mestre da comunicação. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui. A gente fica até, como se diz, né, constrangido de tanta personalidade que ela se tornou hoje no meio da comunicação. Mas brincadeiras à parte, Lu, seja muito bem-vinda para esse bate-papo nosso aqui hoje. Cristiano, primeiro, uma alegria imensa estar aqui. Eu recebo suas palavras e elas reverberam no meu coração, reverberam nesse meu papel de missão, de apoiar aqueles que precisam da comunicação. E a nossa conexão começa por aí. E eu entendo que, a partir dessa conexão, que foi um pedido de suporte, ela se transformou muito mais. E essa amizade, né, consolidada faz com que eu esteja aqui de corpo e alma para você, para esse podcast sensacional. E uma alegria. Eu entendo que nós vamos bater muito papo aqui, nós vamos curtir esse nosso momento. E fico honrada. Que bom estar aqui com você e com a sua audiência. Pois é, a gente já vem falando nesse decorrer de um ano praticamente, né, Lu? Exato. Dessa questão da comunicação. E quando a gente pensa na comunicação, ela não está só em uma área. Nós temos a questão da comunicação da liderança, como líder. Nós temos a questão da comunicação juntamente com aqueles que a gente quer falar. E é um desafio, né? Quando a gente pensa na questão, comunicar é um desafio. E a gente percebe que hoje grandes homens são aqueles que sabem se posicionar de uma maneira mais assertiva em sua comunicação. Seja com qualquer área, né, Lu? Então, dentro de toda essa questão, o que você nos diz a respeito disso? Como é que você percebe isso hoje em grandes pessoas que tem certeza que você já treinou? O Cristiano, é tão especial quando a gente está focado nesse pacote. Ele é um pacote muito especial, que é o pacote da comunicação. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Lu, eu preciso desenvolver minha habilidade, eu preciso me posicionar, eu preciso conduzir diálogos que são mais fortes, mais envolventes, eu preciso trazer a minha fala de forma positiva. E é claro que esse é um pacote que muita gente deseja, mas eu sempre compreendo que, ao abrir esse pacote, você não está só ganhando uma habilidade, você está colocando essa habilidade a serviço do seu negócio, a serviço da sua força como líder, como empreendedor. Então, de certa forma, as pessoas vêm com essa perspectiva, sabe? Chegar querendo levar um pacote de comunicação. Mas eu entendo que elas levam os resultados que elas precisam. Afinal de contas, Cristiano, é possível você ser líder, você empreender, você gerir seu negócio sem comunicar? É sempre uma pergunta que eu me faço, e cada vez que eu vejo um grande líder, por trás existem habilidades específicas de comunicação que estão sendo desenvolvidas. Existe também uma intenção positiva e a clareza. Quando eu não tenho clareza, principalmente quando eu penso nos empreendedores, eu entendo que o meu resultado está ameaçado. O resultado daquela empresa, daquela organização, daquele negócio está ameaçado, porque, afinal de contas, sem clareza, é quase que como se fosse assim, né, Cristiano? Eu saio do ponto B, em vez de chegar eu saio do ponto A, em vez de chegar no ponto B, eu estou indo em direção ao ponto Z. E aí as surpresas, elas são drásticas, se não, eu poderia dizer até trágicas. E é claro, atrás de
por trás de grandes homens, grandes mulheres, grandes empreendedores, grandes líderes, há também pessoas com uma marca a zelar, com uma reputação a zelar e com relacionamentos que precisam ser fortalecidos. Porque, afinal de contas, é possível empreender sozinho, solitariamente no mundo. É possível você empreender como se você estivesse morando numa ilha. Não é possível, né, Cristiano? Nós precisamos das pessoas. E é essa ponte, essa forma que nos liga, que faz com que tudo aconteça. Então, eu sempre penso que comunicação é chave fechadura. E aí, quando você traz essa perspectiva para mim, eu também devolvo ela para você, né? Como que tem sido esse papel da comunicação na sua jornada. E eu sei que a sua jornada é uma jornada múltipla. A gente, conversando aqui antes de entrar, né, no podcast, como ela é desafiante. Quantos papéis, né, Cristiano, você precisa trazer para a vida, para os negócios, para a empresa, para a família. E gerir esses papéis parece que ele é mais viável quando a comunicação está ali presente, é ou não é? Não, sem dúvida. Uma coisa que eu tenho percebido continuamente às vezes a gente pensa muito na questão da comunicação hoje em redes sociais, porque hoje a internet te busca te conhecer através do que você comunica dentro do digital. Mas só que existem questões micro que elas precisam de ser zeladas todos os dias. Às vezes, uma vírgula errada que você fala em uma frase com a determinada pessoa do seu time, a entonação, que às vezes ela não é bem assertiva, muda todo um sentido de uma definição daquilo que você precisa para dentro da sua empresa. Seja no atendimento ao cliente, seja no atendimento hoje de pessoas externas, né, que seja que nós chamamos de usuários externos, por exemplo, do governamental. Então, existem pontos que eles precisam de ser sempre bem definidos como papel de um líder. E depois a gente pensa nas questões macro, nas questões digitais ou naquelas que você abre uma avenida de comunicação e começa a falar para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, não sei. Mas essa comunicação assertiva, até dentro da sua casa, ela é fundamental, né? E como hoje é desafiante entender como comunicar e trazer uma assertividade, um engajamento com o seu time. Perfeito, Cristiano. Né? E eu adoro essa perspectiva de olhar para o micro e olhar para o macro. As pessoas, às vezes, elas vão para as maratonas do macro e esquecem do micro. E é nos ajustes e no cuidado do micro que realmente você impacta. Você impacta no nível do detalhamento da comunicação. E aí tem a ver com tom de voz, em que momento que você faz a pausa e como que o outro compreende a mensagem. A minha comunicação, ela pode estar muito planejada internamente, mas se de alguma forma eu estou percebendo que o outro está indo para outra direção, eu preciso de flexibilidade e cuidado para guiar. Eu entendo mesmo que o papel do líder é guiar essa comunicação. Não é só a comunicação do eu falo e você escuta. É do o que você entende para que eu possa conduzir o seu mapa mental para essa mesma direção, para uma única direção. Então, quando eu penso no empreendedor, na liderança, se você está em busca de parceiros, investidores, essa clareza no nível do cuidado, ela é fundamental. Porque se não há clareza na mesa, se você não veste esse papel de quem conduz a comunicação, você está deixando o seu ouro na mesa, é ou não é? E mais até, né, Cristiano? Quando eu penso assim, puxa, eu estou olhando para o micro, e o meu micro tem a ver com a minha intenção e no que diz respeito a líderes, a liderança,
compreender é uma etapa pequena. Eu preciso que o outro compreenda, mas eu preciso mobilizar essa pessoa. Se eu não mobilizo, eu também estou deixando o meu papel na mesa e não estou fazendo aquilo que é necessário de ser feito. E mobilizar é engajar. Né? Como que eu engajo as pessoas, né, Cristiano? Então, esse aprofundamento no nível micro da comunicação, mas também nesse amplo cuidado do macro, que é preparar, muitas vezes, esse líder, esse empreendedor, para inspirar as pessoas, para fazer o seu elevator pitch, para se posicionar, para vender, para construir uma rede viva. Puxa, eu tenho aí muitos campos a mover. Então, eu adoro quando a gente olha para esses dois lados de uma mesma faceta, que é a comunicação, e de um lado é do cuidado, do zelo, dessa atenção de conexão, e do outro, desse movimento que é influenciar, inspirar, que é você realmente mover a sua alma na direção do outro e colher os sims, né? Sem os sims, a gente fica refém, né, da dúvida, refém do muro, né, vamos ver, tudo pode ser, quem sabe um dia. Então, esse talvez, ele é, de certa forma, até maléfico para dentro dos negócios. A gente precisa ir em busca dos sims. Então, eu adoro quando a gente olha esse zelo, desse cuidado para o micro e essa amplitude para o macro, e levando para essa construção de futuro que ela se faz no presente. E a gente começa a observar algumas coisas dentro do mundo empreendedor, né? Exato. Porque hoje tudo se registra. Hoje tudo você fotografa, filma, grava. Hoje a velocidade da informação, o tráfego das informações, de dados, eles estão muito grandes. Então, quando a gente pensa numa comunicação não assertiva, qual o impacto, quanto impactante que isso pode tornar dentro de uma empresa, dentro de um mundo empreendedor, né? E dentro disso, Lu, a gente pensa assim, tem muitas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que a gente consegue hoje trazer para o empreendedor ser mais assertivo? Perfeito. Como que a gente consegue a gente tem que ter um sinal de alerta, né, Cristiano? Tem coisas que a pessoa está empreendendo aquele fluxo da vida corrida, vamos que vamos, mas sem cuidar daqueles pontos que são essenciais. E hoje eu acho que muito desse leque das dificuldades, né, do empreendedor está mesmo em se posicionar. O mundo mudou. Antes você empreendia, né, Cristiano? Você lá nas quatro paredes, no seu bairro, ali você fazia as suas apostas. Hoje, né, eu falo que o mundo do VUCA se transformou em mundo bunny e a gente está no mundo ansioso, no mundo da ansiedade. Então, como é que essa velocidade ela impacta na nossa comunicação e quantas vezes os negócios se transformaram por essa pluralidade de comunicação? É ou não é? Não. O quanto que evoluiu a questão da comunicação de 2020 para cá. Né? Hoje nós conseguimos, nós estávamos falando antes hoje nós conseguimos ter um atendimento virtual de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Exato. Hoje, a gente, né, através de plataformas, se você tem aulas online, nem são aulas mais gravadas. Antigamente você tinha um modelo EAD, hoje você tem a aula gravada, que você tem à sua disposição a velocidade da informação. Isso. Nós saímos recentemente da era 3.0, migramos para 4.0, agora já estamos migrando para 5.0. E o quanto que a comunicação, cada dia ela tem que ser mais aprimorada, menos violenta. Exato, Cristiano. Né? Quando a gente pensa na organização da questão da linguagem não violenta, o quanto que isso
tem trazido impactos dentro de uma organização, né? Aham, perfeito. Olha, sabe o que eu penso, Cristiano? Quanto mais possibilidades você tem, mais você precisa fazer escolhas. Ah, eu posso comunicar, eu tenho muitos canais. Puxa, eu estou no Instagram, estou no YouTube. Puxa, eu empreendo e preciso estar em todos os lugares. Mas quais são as suas escolhas? O que você escolhe? Eu falo isso para você e para todos os empreendedores que estão nos ouvindo. O que você escolhe? Porque saber escolher envolve muito do como e do porquê. Qual é o meu porquê e como eu vou fazer isso? Porque eu não posso fazer tudo do mesmo jeito. Fazer tudo do mesmo jeito e a toque de caixa e na velocidade que o mundo pede nos tira de quem nós somos. E está muito fácil da gente encontrar líderes que comunicam, empreendedores que comunicam, sem a própria identidade, esquecendo quem você é. E quando você esquece quem você é, quando você está no piloto automático, né, você deixa a conexão de lado. E nesse mundo tão superdimensionado, em que a gente pode estar com quem a gente queira estar, fazendo da forma... Se eu não tiver escolhas, a chance da gente trazer essa quebra da assertividade e mais, com a quebra da assertividade, a quebra da confiança, aí eu não tenho mais aquilo que me leva. Então, que dificuldades são essas? Eu muitas vezes percebo as pessoas nesse nível da urgência, do senso de urgência, do tudo para ontem, e na hora quando vão comunicar, querem comunicar com a velocidade do pensamento. Mas quem é o seu interlocutor? Como que ele recebe essa informação? Isso faz toda a diferença. Então, você fala, né? Será que existe uma comunicação não violenta a ponto de que a compreensão seja um terreno em que nós dois, ou eu e o meu grupo, eu e meu time, a gente pode estar mais presente? Porque quando eu penso na comunicação não violenta, não é só sobre falar com voz alta, ou bater na mesa, ou usar palavras pejorativas. Isso, palavrões. Não é isso só que é comunicação violenta. A comunicação violenta, ela traduz, de certa forma, uma intencionalidade que é para ferir o outro, que é para castigar. E aí o meu tom de voz ele é mais duro, eu não construo um canal de empatia entre eu e o outro. E se eu não construo esse canal de empatia, há uma distância dos resultados. As pessoas falam assim comigo, sabe, Cristiano? Ô, Lu, mas é possível mesmo você construir uma comunicação empática, por exemplo, com o seu time e ainda assim ter resultado? Eu falei, opa, peraí, eu preciso trazer essa avenida larga para que esse caminho seja mais viável. Então, o senso de urgência ele pode até estar presente, mas eu não posso deixar, por exemplo, de fazer uma escuta profunda, de entender quais são as dificuldades daquelas pessoas que estão comigo, de como que elas enxergam as soluções, porque muito desse sentido é trazer o protagonismo das pessoas que estão com você. Você é empreendedor, você é um líder, você já é protagonista. Agora, como transformar essas pessoas em mais protagonistas? Porque, de certa forma, o empreendedor quer fazer com que o grupo cresça, evolua, toma pequenas e grandes decisões sem depender demais do empreendedor. Quando o empreendedor está pondo muito a mão dentro do negócio demais, quando o líder está protegendo, entre aspas, aquele time sem delegar, sem criar essa confiança e essa autonomia, todos estão reféns. E reféns da atenção. Então, muito do papel do empreendedor é desenvolver os seus times, construir, né? Muitas vezes, esse espírito da confiança a partir de um campo de conhecimento, que eles precisam crescer. Quando o time cresce, o negócio cresce. Então, investir nas pessoas é investir nos resultados. Você falou uma coisa bem interessante, né? Quando a gente pega modelos
de empreendedores da década de 90, no início dos anos 2000, sempre existiu esse modelo de liderança onde viesse uma questão hierárquica, né? Ou seja, seria sempre aquele modelo opressor, né? E a gente percebe que a questão hoje da comunicação em gerar o engajamento do seu time dentro de um sentimento de pertencimento é um desafio. Hoje, empreender e liderar pessoas, elas ultrapassam a questão de apenas ser um chefe ou um líder e traz essa questão da comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, eu falo que é um desafio constante que eu tenho como empreendedor, né? Que é conseguir comunicar às pessoas que estão junto comigo acreditar num sonho de uma pessoa. E que é o meu sonho. Porque quando você empreende, eu falo muito com relação a isso, quando você está empreendendo, você é um ser humano, é um CPF, né? Vamos falar no mundo contábil, você é um CPF, né? Que dentro deste CPF você gerou um CNPJ e que dentro desse CNPJ nada mais é o quê? Que é o sonho do Cristiano Cerqueira que criou a 4 Gestão Contábil e que aqui existe um sonho depositado. E como estar comunicando junto às pessoas que estão junto com você, dentro do seu time, são seus colaboradores e eles têm que sonhar junto com você. E isso é comunicar. Comunicar o meu sonho e trazer esse sentimento de pertencimento. Então a gente fala de modelos mentais, de mapas mentais, não sei que nome que nós vamos dar ali, né? Porque eu cresci na década de 90 e dos anos 2000, vendo com relação àquele modelo opressor de liderança e que a comunicação muitas vezes ela se tornava violenta, mas ali existia uma necessidade econômica. E a transformação hoje para o mundo empreendedor de pessoas que fazem parte deste sonho é o quê? É a comunicação para que eles tenham sucesso. Ai, demais. Sempre. Demais, Cristiano. Né? Agora, uma pergunta que eu te faço, Lu. A gente desenvolve pessoas, né? A todo momento. Você dentro da sua área, como comunicadora, eu como contador, gestor de uma empresa contábil. Tem como, é possível, qual o nível que a gente consegue transformar pessoas em comunicadores? Você acha que é possível para todos? Cristiano, então vamos lá, que essa pergunta é arrebatadora. Qual que é a chave que tem que se virar? Essa pergunta é arrebatadora, sabe? Porque está no nosso DNA do ser humano a habilidade de comunicação. Vamos pensar que o desenvolvimento da linguagem, né, se a gente pensar na história da humanidade, está presente muito por uma necessidade cognitiva, emocional e empática. A gente, se nós estivéssemos todos numa ilha, talvez não precisássemos comunicar. Mas até naquele filme lá, né, do Tom Hanks, que pôs a bola, o Wilson. E aí, ele precisava de comunicar com o Wilson, né? Porque a linguagem, ela estrutura quem nós somos. Ela é a nossa identidade. E todos nós. A linguagem faz parte dessa identidade. Então, quando você fala, né, eu quero até retomar esse aspecto do uso do poder da comunicação e do impacto, quando a gente tem uma estrutura de poder hierárquico e uma estrutura de poder pessoal. As duas podem se somar, né?
mesmo em 2023, indo para 2024, Falta pouquinho? falta um tiquinho, a gente ainda encontra muitas organizações que a força hierárquica ela é gigantesca. E está tudo bem, porque o papel do líder é, de certa forma, tornar um pouco mais horizontal, não tão verticalizado, esse caminho. E isso só é possível quando você traz o seu poder pessoal, que envolve qual é a sua expertise, né? O quanto você sabe sobre o que você fala, desse poder de atração pessoal mesmo, que aí é como eu compartilho o meu sonho. Porque realmente empreender é sonhar. É sonhar com esse futuro que está aqui, ó. Ele está quase que materializado. E a gente quer tocar nele. E será que nesse sonho não caberia o sonho de tantos? Quem está contigo, de certa forma, sonha junto com você. E é essa habilidade de comunicar, de você levar as pessoas para sonhos compartilhados. Não é mais o sonho do Cristiano, do João, do André, da Maria, da Lu Vianello. É um sonho que é compartilhado em todos que querem crescer e você é aquele que traz essa visão. Então, comunicar a visão, engajar as pessoas para que elas materializem o sonho delas, faz parte. E esse engajamento, Cristiano, não é possível sem essa sinergia que você diz, né, do senso de pertencimento, do senso de valorização, de reconhecimento dos esforços, que mesmo que às vezes ainda não esteja, né, naquela visão de Lu podia estar 110%, podia estar 220%, mas está 80%. Mas é uma construção. Isso, mas está 80%, então já é uma construção. E existe, eu entendo muito, do papel do esforço do empreendedor de a todo momento fazer essa ponte. E ela precisa acontecer primeiro dentro da sua organização. Eu vou chamar dos seus clientes internos, para que o seu cliente externo, essa química, essa cultura, esse mapa interno consiga atingir quem está do lado de fora. Faz sentido isso, Cristiano? Total. Quando a gente pensa em comunicar, né, para pessoas externas, existe uma pessoa que a comunicação ela tem que estar muito alinhada, que é consigo mesmo. Né? A questão até uma questão mental, uma questão de virada de chave, faz muito sentido. Porque muitas vezes a gente esquece dessa questão, dessa comunicação assertiva consigo. Adoro. Não é verdade? Porque elas vão sendo obstruídas dentro daquilo que a gente não vai desmistificando. Né? Perfeito. Eu falo que nós somos seres complexos. O ser humano é muito complexo. E para você comunicar clareza, dentro de você precisa ter clareza. E essa clareza, essa lógica, essa coerência, ela é super importante para que a gente construa realmente esse fit com as pessoas. Eu não posso exigir do outro assertividade se internamente a clareza está diluída. Nem eu sei o que eu quero, nem eu sei como. Por isso que quantas vezes esse papel do mentor, né, Cristiano, apoiando os empreendedores, apoiando a alta liderança, realmente torna esse efeito de impacto, de influência muito mais ativo. Então, essa comunicação com você mesmo, né, que a gente está trazendo aqui, né, do eu comigo mesmo, que é eu me desenvolvo, eu me desenvolvo. E a gente não olhar isso como um lugar de egoísmo. Quantas vezes a gente precisa, né, Cristiano, olhar para esse papel do eu comigo mesmo, eu me desenvolvo, porque a partir do meu desenvolvimento depende do desenvolvimento de tantos. Então,
não é egoísta, muito pelo contrário. Cada vez que eu mergulho num caminho de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, eu levo para as pessoas, eu levo para o meu time, eu levo para a minha organização esse efeito. E ele é potente demais, porque ele é uma chave de disrupção. Então, de certa forma, às vezes o empreendedor ele fica muito nesse movimento solitário, do eu comigo mesmo, deixa eu ver o que eu quero, mas eu preciso, é muito mais me expor e me conhecer e me desenvolver para que eu leve o meu melhor, rompendo as barreiras. Aí as barreiras são fáceis de serem transpostas. Você concorda comigo? Você falou com relação à mentoria. Que eu falo que são as viradas de chave e que a gente, quando nós nos colocamos dispostos a receber comunicações diferentes, o que a gente se transforma, né? Durante muitos anos, Lu, eu fui muito restritivos a pessoas me mentorar. Olha bem. Eu achava que dentro daquilo que eu já tinha estudado, porque quer queira sim, quer queira não, quando você se dispõe a ir para uma faculdade, estudar, você está sendo mentorado por alguém de uma certa forma. Mas, quando você pega, igual por exemplo, quando eu me conectei a você para que você pudesse mentorar a minha comunicação, para me mentorar como uma pessoa que me ensinasse a me posicionar. Quanta diferença isso fez como postura profissional. E quando eu quebrei essa barreira, esse paradigma, eu percebi que existem pessoas que já trilhou um caminho que pode me ajudar e facilitar o meu, como se diz, o caminho das pedras, né? Como diz Então, o quanto que isso quebrou paradigmas, né? Pelo amor de Deus, né, Cristiano? Que riqueza, né, Cristiano? Quando a gente se dispõe a ter uma virada de chave. Fantástico. Né? E por que disso, né, Lu? Por que nós criamos essas barreiras, né? Sendo que a gente pode trilhar caminhos mais tranquilos, né? Por pessoas que já entendem. Perfeito. Cristiano, eu sempre fico pensando, né? Por que alguns estão mais dispostos a fazer a transformação e outros não? E mesmo para aqueles que estão dispostos, o quanto que essa tomada de decisão ela é desafiante? Porque, de certa forma, esse lugar cômodo da gente estar cercado pelas barreiras, assim, pelo menos as barreiras eu as conheço, mas transpor as barreiras é te colocar num universo muito mais aberto. Quando eu te escuto falando sobre isso e vejo você aqui, não só o fundador da 4 Gestão, mas abrindo uma grande porta através de um podcast, você sendo um líder comunicador e trazendo mais pessoas para essa ponte, eu entendo que você se superou. Mais que se superou. E essa virada de chave, ela precisa ter cuidado. Eu entendo que muitas pessoas resistem à transformação pelo medo de não terem, então, mais um chão para pisar. Falar, será que eu entrar dentro desse processo, eu vou ficar sem um chão? E é tão especial quando a gente faz essa transposição dos terrenos que você está pisando sem que isso doa. Porque as pessoas sempre associam a transformação em dor. A dor. Fala, não, mas será que eu vou mesmo? Será que eu estou preparado para enfrentar tudo que eu preciso enfrentar? Mas elas se esquecem que naquele ponto, antes dos muros, elas já estão no desconforto. E a gente precisa, Cristiano, acolher o desconforto e abrir caminhos mais viáveis, com mais colheitas, com mais frutos. Eu vou te falar uma coisa que é muito importante.
muitas pessoas que me procuram têm associado a comunicação aquele eixo do medo, da dor, da fragilidade, do desconforto, da vulnerabilidade. Elas se sentem ameaçadas, porque associaram a comunicação não a um ganho, mas a perda da identidade, a campos que envolvem a vergonha, a da própria identidade, no sentido da moral mesmo. E quando elas estão envolvidas nesse campo de dor, fazer o movimento já é difícil. Mas estar aqui contigo hoje é mais que especial, de entender que é possível sair desse eixo do desconforto para um eixo de mais desconforto, mais descobertas, mais resultados e mais liberdade, né, Cristiano? Porque eu entendo que aqui contigo você fez esse movimento rápido, né? Foi rápido. Se a gente pensar bem, foi rápido de te colocar nesse lugar em que você já tinha muito o que falar, você já tinha muito para entregar. E, de certa forma, você foi abrindo caminhos em palcos, abrindo caminhos nas conexões interpessoais, abrindo caminhos em novas ferramentas, como essa, por exemplo. Né? Então, eu celebro esses frutos contigo aqui e entendo que a sua história ela pode inspirar muitas pessoas a irem em busca daquilo que falta, acolhendo esse medo, mas entendendo que tem frutos para a gente se maravilhar, eu acho. Quantas coisas aconteceram só em 2023, né, Lu? Meu Deus, que ano, né, Cristiano? Nós estamos no final de 2023, às portas de 2024, e uma das coisas que eu busco muito hoje quando a gente pensa no empreender, os desafios do empreendedor. Hoje nós falamos de comunicar, mas a gente tem a questão contábil, tem a questão financeira, tem a questão mercadológica. Tem N situações que, quando você pensa em todo esse ecossistema, você vai fazendo uma composição daquilo que é necessário. Perfeito. E hoje eu busco muito de um pouquinho que a gente sabe. Eu vou usar a expressão um pouquinho, apesar de não ser legal. Não, um pouquinho é aquele jeito mineiro, né, Cristiano? Aquele jeitinho mineiro. Um tiquinho, um pouquinho, mas é um pouquinho muito. Mas é trazer aquilo que a gente tem à disposição. De dentro de um canal de empreender, dentro daquilo que nós nos propusemos a comunicar e falar o seguinte: olha, conte conosco, sabe? É ter uma missão, ser enganjado a uma missão de transformar este mundo dentro do pouquinho que a gente sabe. Ai, Cristiano, entendeu? Que maravilha. E isso eu tenho buscado junto aos clientes que confiam na 4Gestão, aqueles que querem fazer o seguinte: olha, eu quero ser melhor empreendedor. E hoje a minha busca, quando eu fui até a Lu Vianello, foi o quê? Eu quero conseguir transmitir isso àqueles que querem. E é tão rápido, né, Lu? Ô, Cristiano, isso... A gente se dispõe. Olha, pelo amor de Deus, isso me emociona. Porque quando a gente se dispõe, a gente muda. Isso. A gente transforma. E quando a gente fala o seguinte: é possível para todos? É possível para todos, basta querer. Isso. Né? Mas tem que saber querer. Tem que saber querer. Tem que saber o que escolher. Quer. Tem que saber o que isso, quer. Né? A gente... nós sabemos onde nós queremos chegar. Perfeito. Não só eu comunico isso ao meu time, aonde nós queremos chegar, o que eu quero. Não é só uma questão econômica, uma questão financeira para o Cristiano ou para a 4Gestão. Todos ganham, Cristiano. Todos ganham. É uma relação ganha-ganha. Porque muitas vezes nós ficamos dependentes de uma questão social, de uma questão de programas sociais, mas eu acho que todos nós podemos.
E mesmo, né, Cristiano, de mindsets, né? Justamente. De forma de pensar daquela base que eu fico presa lá no passado. Então, da gente desconstruir, de certa forma, essa forma pensamento de prisioneiros para a liberdade. Quando você traduz o tantão que você sabe, toda a sua missão, quando você comunica aquilo que é muito para o outro, que transforma a empresa do outro, que transforma a vida de alguém, é a gente encontrar o meio, o caminho, porque a comunicação é a condução dessa missão. Eu mesmo, né? Eu estou a serviço daqueles que precisam desse salto e dessa colheita farta. Então, por isso que me emociona estar aqui, por isso que me emociona te ouvir e entender dos grandes papéis, né, que os empreendedores precisam abraçar. São muitos pratos girantes, né, Cristiano? Eu tenho que trabalhar a comunicação, tenho que trabalhar esse cuidado, né, da contabilidade, do financeiro, do sistema, esse ecossistema. Esse ecossistema. Por isso que é tão desafiante mesmo. Mas sabendo escolher aqueles que podem conduzir um empreendedor para essa jornada, que é uma jornada de prosperidade. A pergunta é por que não? Por que não? Que a prosperidade é uma decisão, né? Fantástico. É uma decisão. Não, eu tenho que repetir essa frase, Cristiano. A prosperidade é uma decisão. Né? É uma escolha. E é uma comunicação também sobre isso. Porque se analisarmos todas as dificuldades, a gente não vai sair dentro de casa. Não é verdade? Tá certo. Mas é uma escolha. É uma escolha. Não é verdade? É uma escolha que muda vidas. É uma escolha que muda vidas. E dentro disso, a gente vem construindo comunicações, comunicar de maneira assertiva, comunicar com o time de maneira assertiva, comunicar com o seu público de maneira assertiva. E assim vamos. Muitas pontes, nada de muros. Muitas pontes. Todos os dias. Isso aí, meu caro. Lu, foi um prazer recebê-los aqui. Eu quero convidar a todos a seguir a Lu Vianello, seja ouvido no Instagram. Eu já falo isso com muitos, né? e repito mais uma vez que nós vamos trazer mais conteúdos como esse. A Lu fez a diferença em minha vida e faz a diferença na vida de muitos. E eu também quero convidar você também a seguir o nosso canal no YouTube. O link vai estar descrito. E é uma satisfação tê-la aqui sempre. Pelo amor de Deus. Se estiver em Belo Horizonte, nos visite. Com certeza, Cristiano. Para a gente poder falar mais um pouquinho. Uma honra. Desejo para você todo esse sucesso através dessa porta da comunicação. E para quem nos acompanha aqui, desejo caminhos de prosperidade. Muito obrigado, Lu. Obrigada. Fechou, Lucas?